sentar. Como disse essa última canção, nós nascemos para adorar o Senhor, né? Esse é o propósito da nossa existência, o propósito de estarmos aqui é para adorar o Senhor. E o nosso coração a cada dia anseia e deseja mais em tudo que fazemos, em tudo que falamos, em tudo que vivemos, que seja para adorar o Senhor. Amém? Que isso possa ser o desejo do meu e do teu coração a cada dia mais. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje, para compartilhar, ela fica em Daniel. Daniel capítulo 4. Eu estava conversando com o Michael, meu marido, né? Eu digo, amor, eu não me considero um pregador. Eu falei assim, amor, com a palavra da pregação, eu não vou pregar, amor, eu vou compartilhar no coração, né? Aquilo que Deus falou no meu coração, né? Então, essa foi uma das passagens que eu estava num conflito muito grande dentro de mim, perguntando algumas coisas para o Senhor, não entendendo algumas coisas, e na leitura da palavra, o Senhor foi me confrontando. Eu fui muito confrontada através deste capítulo, e o Senhor foi me mostrando algumas coisas. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que é o capítulo 4 de Daniel. Daniel, capítulo 4. Presbítero. Só para depois eu queria ver a questão da hora certinha para não me passar, né? Eu não é isso. Vamos lá. Nós vamos falar aqui sobre Nabucodonosor. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. Ele foi um rei. E aqui a gente vai falar sobre o outro sonho de Nabucodonosor, o outro sonho que ele teve. É sobre isso que a gente vai discorrer. Eu só assim queria dar um pano de fundo para vocês, antes de a gente ler aqui. Quem era Nabucodonosor? Né? Talvez você conheça, talvez não, mas só para você ter uma ideia. Nabucodonosor era um rei. Né? Na época dos reis, não sei como é que é para você, mas para você ilustra muito bem para mim, quando eu vejo aqueles filmes de reinados e tal. Assim, imagina nessa época. Era bem assim mesmo, aquele de reinados e reis. Nabucodonosor era uma figura de um rei, tipo aqueles filmes de reinado que a gente vê. E ele era um grande rei. Ele foi considerado um rei, assim, um grande império. Ele conquistou muitas terras. Ele era considerado um grande estrategista militar. Ele conquistou várias nações ao redor. E também um grande construtor na parte realmente esbéltica, a parte de beleza da cidade de Babilônia. Eu achei muito interessante quando eu fui buscar um pouquinho sobre isso, que ele era um cara de guerra e ele era um cara da beleza. Sabe, ele construía, ele conquistava, mas ele queria deixar tudo bonito. Ele construiu estradas, ele construiu templos, ele se preocupou com a estética também. Ele se preocupou com a beleza de tudo aquilo que ele estava conquistando. E aquilo me chamou a atenção, sabe? E até uma curiosidade que eu achei bem interessante, que uma das coisas que ele construiu na parte bela, né, que ele se preocupou, era o Jardim Suspenso de Babilônia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E foi lá o Nabucodonosor, esse cara que a gente vai falar hoje. Então, assim, ele era um cara de guerra, que lutava e tal, mas ele tinha essa preocupação. E até dizem, isso não está muito confirmado, mas dizem que uma das esposas dele morava antes nas montanhas. Então, ele construiu dizem, né? Dizem que ele construiu esse jardim suspenso para sua esposa. Sabe, para que enquanto ela no jardim suspenso, ele meio que imitava como se fossem as montanhas, sabe? Para que ela sentisse como se estivesse na terra dela. Eu achei isso muito interessante, porque ficou esse conflito com um homem de guerra, mas que o homem também se preocupava com a beleza, né? Se preocupava com as coisas sensíveis, né? Eu achei muito interessante. Então, esse contexto para a gente ter um pano de fundo, quem era esse Nabucodonosor? Né? Porque a gente vai entrar aqui lendo agora Daniel 4. Então vamos entender, era um homem de guerra, um homem de um grande império, mas que tinha sim algo dentro dele que era sensível. Ao mesmo tempo que ia para a guerra, mas tinha algo. Então a gente vai ler aqui.
Vamos lá. Vou pedir a paciência de vocês, porque a gente vai ler, vai fazer a leitura, mas depois vocês vão entender. O Espírito Santo de Deus vai estar ministrando ao coração. Onde fala assim: o rei Nabucodonosor, aos homens, e aqui um detalhe, que me chamou muita atenção quando eu estava lendo. Aqui não é Daniel falando, achei muito interessante, eu nunca tinha me observado. Aqui é o próprio Nabucodonosor que está falando. Então é como se fosse, ele está contando para a gente, ele está escrevendo e contando o que aconteceu com ele. Né? Achei muito interessante. Então, o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade, tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Aqui eu vou chamar a atenção para essa frase, olha só. Eu tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Quando a gente ouve assim, parece assim, tudo maravilha, né? Eu disse, nossa, que coisa linda, foram grandes. Só que olha só o que as maravilhas, os sinais que Deus fez ao favor dele, ele estava dizendo que tinha satisfação de nos contar. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu, deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. Aqui é um outro ponto que eu acho interessante a gente apontar. Ele reconhecia que o Espírito do Santo Deus, dos santos deuses, o Espírito do nosso Deus que estava sobre ele. Eu disse a Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe meu sonho. Interprete-o para mim. Essas são as visões que tive quando estava deitada em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive, deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo, que desceu do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem no topo as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado pelo vale do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos, 7 anos. A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredicto, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-lhe o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então, Daniel, chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou sua interpretação assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, no significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu com os seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra.
vi também uma sentinela, um anjo, que descia do céu e dizia: derrube a árvore e destrua-na, mas deixe o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão e meia relva do campo. Ele será alugado com a vara do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos, 7 anos. Aí Daniel diz: essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens, comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, 7 anos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Aqui eu vou repetir isso. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido, quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia. Disse: acaso não é essa grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, 7 anos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, o Rei, glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos, os anjos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer: o que fizeste? Naquele momento voltou o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros, os nobres, me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Amém? Eu não entrou com extensa, mas eu fiz questão de fazer ela porque a própria palavra de Deus fala no nosso coração. Essa palavra me intrigou muito, me confrontou bastante, porque eu estava questionando algumas coisas ao Senhor e o ponto que Ele falou tremendamente comigo aqui, que foi necessário. Foi necessário. Às vezes a gente não entende algumas coisas, mas tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Aqui nós tínhamos um homem que tinha muito poder. Um homem que ele tinha tudo o que ele queria, ele tinha alcançado tudo o que ele queria. Sabe, é como eu e você tem sonhos, você almeja, você tem objetivos, você te imagina naquele ponto onde você está tudo certo. Tudo aquilo que você queria, você alcançou. Tudo que você almejava, você alcançou. Esse é o Nabucodonosor. Tudo que ele alcançava, ele estava numa fase da vida dele que era a melhor fase da vida dele. Se a gente for ver a própria história, a história que a gente procurar nos livros, diz que fazia mais de 1000 anos a Babilônia ela tinha sido grande, mas ela tinha depois caído. E já fazia mais de 1000 anos que ela estava caindo. Nabucodonosor fez
visão, sabe, isso deixou. E quando ele foi buscar, ele buscou a interpretação, ele buscou ajuda para entender o que estava acontecendo com ele de um homem. Na verdade, ele buscou de outros primeiro, né? Só que não deram conta. Então ele foi e buscou de um homem, e esse homem chamado Daniel. E se você, na sua casa, quiser procurar e entender um pouco mais sobre o Daniel, Daniel é um grande exemplo para nós. Um exemplo de excelência, de verdade e de coragem. Ele foi um homem que no tempo dele, ele escolheu, ele decidiu no seu coração, não foi que Deus pediu para ele. Achei muito interessante, quando Deus filho, eu não pedi para Daniel, mas ele decidiu no seu coração não se contaminar com as coisas que poderiam contaminar. E o Senhor me foi falando assim, filha, não é que aquelas coisas, a gente vai ver na história do banquete e tal, que ele podia comer a comida do rei, não é que aquilo em si era ruim, mas é que ele sabia que aquilo poderia pegar o coração dele. Sabe? E o Senhor começou a falar, filha, é assim, no meu e no teu coração. Sabe, tem coisas que não é que em si ela é ruim, porque a palavra do Senhor diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E esse convém vai ser muito peculiar, vai ser muito particular de cada um. E Daniel sabia. Daniel sabia o que ali ele não deveria se contaminar. Ali poderia ser um caminho para ele. Ele sabia os muros baixos da vida dele. E o Senhor começou a falar no meu coração, filha, ele decidiu. Eu nem pedi para ele, mas ele decidiu não se contaminar. E logo o que o Senhor fez? O Senhor derramou uma unção sobre ele de sabedoria como nenhum outro. Uma sabedoria extraordinária, uma inteligência extraordinária e o dom de interpretações. Que na hora, não sei, né? Vamos se imaginar num lugar. Inteligência extraordinária, sabedoria top, né? Mas interpretações parece que não ia resolver muito, né? Mas depois, no decorrer da história, a gente vê que esse dom foi o que mais fez diferença na vida de Daniel. Esse dom foi o que virou chave em momentos específicos. E esse foi um dos momentos onde o rei Nabucodonosor procurou Daniel, porque os outros não encontrou. Ninguém dava conta. Ninguém dava conta de interpretar. Mas Daniel, ele tinha essa graça de Deus sobre ele, esse dom derramado de Deus sobre a vida dele. Então Daniel foi chamado, né, na presença do rei, e ele começou a falar. E aqui, né, na leitura que nós vemos, que o Daniel diz, és tu. Essa árvore, sobre esse sonho, és tu. E o Senhor começou a me trazer muito para que eu analisasse essa história de Nabucodonosor. Como era o coração dele antes? Eu não sei se você conseguiu perceber na leitura do início e no final. Aqui é um coração rendido. Não sei se você conseguiu perceber que Nabucodonosor começou, aquele para mim, então, fiz questão de ler aquele início bem para vocês, que ele diz ali, as maravilhas dos sinais que Deus Altíssimo realizou em meu favor. Ele estava falando com algo bom. Deus literalmente falou ele passar, gente. Ele ficou 7 anos, uma coisa muito louca. Ele perdeu totalmente
até que ele admitisse que o Altíssimo dominava sobre os reinos dos homens. Sabe, você começa a falar, é isso. Sabe, não é a última canção que nós cantamos sobre orgulho? Aqui o orgulho tinha dominado Nabucodonosor. Ele estava se achando, ele não, como a gente diz, o rei da bocada preta. Ele já não estava pensando glória a Deus. Ele disse lá que é eu que isso aqui tudo foi o que fiz. Olha só o que eu faço. Olha só. Pensa, gente, hoje até hoje é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então o cara era um cara, ele tinha ideias extraordinárias, uma visão além do seu tempo. Então ele chegou um tempo na vida dele que ele se achou. Ele achou que era ele, que eu que construí. Quando fala eu construí. E o Senhor falou, filha, não tem problema construir coisas, o problema é achar que foi você. O problema é achar que foi pela tua força, como ele dizia, foi pela minha majestade, foi pela minha glória, foi porque eu sou o cara, é porque eu sou bom, é porque eu faço e aconteço. O que o Senhor fez? 7 anos. Foi necessário se passar 7 anos. E a mensagem que o Senhor falou no meu coração é isso. Quanto tempo é necessário? Quanto tempo será necessário na minha e na tua vida para que algumas coisas nós reconhecemos que é apenas Ele? Apenas Ele. Coisas que nós precisamos reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Porque o Senhor me falou, filha, os reinos ainda continuam hoje. Reino fala de autoridade. Então, muitas autoridades existem no reino dos homens, onde é o reino, o governo onde nós vivemos, e que às vezes nós não estamos reconhecendo o domínio do Senhor sobre eles. Seja na nossa nação, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, onde quer que esteja. Sabe, aqui Nabucodonosor, ele foi um instrumento de Deus, só que ele estava se achando. Né? Se a gente for ver lá atrás um pouquinho, tem os amigos de Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham aquela história da fornalha que foi 7 dias aquecido. Então, é o mesmo cara que viu os homens lá que eles tinham jogado na fornalha não morrerem, que viu o quarto homem junto. Isso foi no 2º ano do seu reinado. Aqui, já estava no 43º do seu reinado. Ou seja, eu acho que ele tinha esquecido. Porque quando foi lá, ele disse, não, o Deus de vocês é o Deus. Mas aqui o tempo já tinha passado. E o Senhor começou a falar tantas coisas da nossa vida que nós reconhecemos atrás que foi o Senhor, mas o tempo passa. O tempo passa e a gente começa a achar que foi pela nossa força, que foi pelo nosso conhecimento, que foi porque a gente foi atrás. O tempo passa. E a gente começa a achar que somos nós. E o Senhor começou a dizer, não, filha, não. É necessário que em todo tempo você entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Seja no tempo ruim, seja no tempo bom. O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Glória a Deus. E aqui é algo que o Senhor me confrontou muito. É que sim, Ele vai usar toda e qualquer maneira para que a gente admita isso. No caso de Nabucodonosor, ele precisou passar 7 anos, gente. A arrogância dele estava tanta, o orgulho dele estava tanto, tinha dominado o coração dele, que foi necessário. Foi necessário. Há coisas na nossa vida que, infelizmente, mas elas são necessárias. Para que nos lapidem, para que nos moldem, para que o nosso coração seja mudado. Porque aqui Nabucodonosor não era mais o mesmo. Aqui, quando a gente vê o final do capítulo 4 aqui, ele fala assim, ó, achei tremendo demais. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo. E todos os seus caminhos são justos. Olha só, pensa que você passar, né, a gente passar por um perrengue daquele e dizer, não, tudo que ele faz é certo. Tudo que ele faz é justo. Ele não vai passar, mas ele é certo, ele é justo, porque ele sabe. Sabe, pensa assim, aquela situação na tua vida assim que tu te sentiu injustiçado. Eu não quero trazer aqui e dizer que Deus é mau, não é essa a questão. Mas nós entendemos que o Deus que nós servimos é um Deus de justiça. Ele é amor e ele é justiça. E às vezes a gente está querendo ser mais do que Deus. Às vezes a gente está esquecendo, porque hoje nós vivemos num mundo onde que pensam, gente, que o Evangelho está sendo propagado por tudo. Que pensam que a gente vive na liberdade, ainda temos glória a Deus, que pensam. A gente vive coisas que anos atrás não se vivia. E às vezes, por a gente estar acomodado a isso, a gente esquece que existe um Deus que domina sobre os reinos dos homens. Ou seja, que existe um Deus que domina sobre a minha e sobre a tua vida. Até no dia mau. Até naquela situação que esmagou a gente.
hoje eu li um livro e tem me ajudado muito a entender isso, porque eu já questionei muito o Senhor sobre muitas coisas. Eu tenho sido esmagado em muitas coisas, ele fica, Senhor, e pois é, estou te quebrando. Pois é, precisa sair algumas coisinhas aí de dentro. Pois é. Hoje, antes de falar do livro, eu vou falar algo para vocês. Não tem a geladeira da gente? Tem hora que precisa de uma limpeza, precisa? Ah, mas parece que está limpo. Vai tirar para limpar, a gente vê coisas sujas dentro, né? E o Senhor falou no meu coração, eu assim, parece que está limpo, mas tem coisa que tem que limpar. Tem aquele restinho de comida que a gente deixou que ia comer depois, não comeu. Tem coisas que precisam ser limpas. E é no dia a dia. E é um processo. Tem um livro que eu estava lendo que o título dele é Esmagar. E ele fala assim, a pressão, enfim, fala da pressão. E a analogia que ele traz muito nesse livro é assim, ó, que fala sobre a essência das uvas esmagadas. Ele vai falando todo o processo quando você precisa plantar uvas. Você vai cultivar, você vai ter que esperar amadurecer, até a colheita, todos são vários estágios. Daí você quer produzir vinho, porque o teu objetivo é vinho. Daí o que você vai fazer? Colheu, agora você vai ter que passar por esmagamento das uvas. Né? Antigamente, hoje tem alguns processos mecânicos, mas literalmente era com os pés. Esmagar para sair o melhor da uva. Depois que tem aquele processo, se pensa que você sendo uma uva, né? Esmagada ali, alguns pés, literalmente, para sair o melhor. Depois, agora já acabou. Não, agora vai para a fermentação. E fica um tempo lá fermentando. Depois da fermentação, tem que ir para o engarrafamento. Deve ser engarrafado. Depois de ser engarrafado, vai para a prateleira. Porque aquilo que tem valor, o vinho que tem valor é aquele que tem tempo, né? Não é o acesso ao sair, não. Os vinhos de maiores valores, eles são aqueles que ficaram bastante tempo engarrafados. Daí depois, vai ser servido. E geralmente, quando é servido, aqueles vinhos bem finos, né? Vão beber eles, experimentar. A primeira pergunta, geralmente se faz: de que safra é essa? Quem é o viticultor? Nossa, querem saber de onde vem aquele vinho gostoso, aquele vinho que ficou engarrafado há bastante tempo, que tem valor. E o Senhor começou a ministrar: é isso. Quando você foi servido, quando nós fomos servidos e passamos pelos vários estágios desse esmagamento, agora vai ser para quem? Para o viticultor. Eles não queriam saber de que safra é. Quem é esse viticultor? Quem é que produziu? E aí eu e você, depois do nosso esmagamento, depois daquilo que muitas vezes pareceu morte para a nossa vida, nós vamos apontar e sinalizar para o viticultor, para aquele que fez a nossa vida. Então não se trata apenas de nós, não se trata apenas do nosso egoísmo, do que a gente quer ou não quer, do que a gente acha ou não acha. Às vezes a gente está muito acostumado a ver o evangelho de que tudo vai dar certo. Eu venho dizer para a gente que não é nem assim, não. Eu cresci nesse evangelho. Eu cresci nesse berço, eu posso te dizer com autoridade, não é bem assim. O evangelho é cruz, é salvação, é você sim reconhecer e ter a graça de alcançar, sim, através de Cristo. Mas nessa vida, o nosso Cristo, aquele que nós seguimos, disse: tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de boa maneira. Eu venci o mundo. Sabe, quando o Senhor começou a ministrar o meu coração, essa passagem de Daniel, ele começou a dizer: filha, as coisas não são como vocês acham que são. As coisas podem aparentar algumas coisas e vocês acham que vocês já entenderam tudo. Só que os meus pensamentos são muito mais altos que os pensamentos de vocês. Os meus planos são muito mais insondáveis. Não se trata só daqui. Se a gente viver sobre essa terra, é tão finito. É muito mais que não além daqui. E nesse processo que nós estamos aqui, o Senhor vai trabalhando em nós. O Senhor vai trabalhando em nós para apontar para quem? Para Ele. Gente, o Senhor começou a falar muito ao meu coração: será que você ia dizer como Nabucodonosor? Que a princípio, olha, era o rei, o que servia outros deuses e tal, é muito fácil de julgar, né? Mas depois olha o coração rendido. Será que depois de muito esmagamento, depois de mandar para pastar, você ia ter o coração dizer para ele: tudo que o Senhor faz é justo? Tudo que o Senhor faz é certo? Sabe? Eu tive momentos na minha vida que eu não achei nada justo, que eu não achei nada certo. Eu fiquei: Senhor, isso não é justo? Isso não é certo? Sabe, a gente começa a questionar Deus sobre algumas coisas. E o Senhor fala: filha, tem coisa que nessa terra você não vai entender. Ou você confia, ou você não confia. Ou
gente quer os benefícios dela. Mas eu e você, como filhos de Deus, como herdeiros de Deus em Cristo, nós entendemos sim das nossas bem-aventuranças, dos nossos benefícios que nós temos dele. Mas a Bíblia diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Vai ser através dele. E vai passar pela cruz. Vai passar pela cruz. Mas saiba que quando você passa pela cruz, você vai ser esse vinho novo. Esse vinho que vai poder ser saboreado, vai ser desfrutado por aqueles que estiveram ao redor. Porque quando eu e você passamos por situações, elas não se tratam apenas de nós. Ninguém melhor passou por uma situação para poder ajudar o outro. Você conhece a história do José do Egito? Ninguém melhor que passou por escassez para administrar a riqueza. Ninguém melhor que sabe que é viver com pouco para poder administrar o muito. Sabe? Moisés, ninguém melhor do que liderar aquele povo, alguém que primeiro teve que fugir, teve que lidar com a própria vida, teve que vencer os próprios desertos primeiro, para depois poder conduzir aquele povo no deserto. Sabe, nada do que eu e você passamos é simplesmente por acaso. Existe um propósito maior. Existe um propósito maior, por mais que nós não entendemos, muitas vezes, no momento. Mas a questão é, confiamos ou não confiamos? Cremos ou não cremos na palavra que o Deus Altíssimo, Ele domina sobre os reinos dos homens e Ele faz o que Ele quer? Aqui eu achei tremendo quando Ele diz assim: quem é o homem que pode dizer o que fizeste? Deus sabe, luva, diz aqui, tapa de luva, né? Porque às vezes a gente fica assim, questionando algumas coisas. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, ninguém aqui é, como é que diz, espiritual ao alto.